Olha aqui outra questão. Falando que essa lei ela é abusiva, porque ela vai gerar gastos e vai estourar todos os tetos fiscais e coisas do tipo. Mais uma desinformação. Então vamos aqui tratar dessa questão econômica que envolve a Lei 14.817. Mas antes de falar dessa questão econômica que envolve a Lei 14.817, a lei recentíssima que fala sobre a valorização do docente, do professor da educação básica, aproveita aqui, se você já não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui a gente debate vários assuntos, dentre eles política educacional, e estamos com foco aí nessas últimas 2 semanas para debater a Lei 14.817. E, logicamente, considere aí dar aquele joinha, porque isso faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e essas pessoas possam debater, discutir essa lei, tá bom? Então vamos aqui diretamente ao assunto. Diferentemente do que estão falando por aí, que essa lei vai gerar um rombo na máquina pública, com os recursos públicos, isso não procede. Porque uma das questões básicas para que a educação no Brasil deixasse de ser uma educação para poucos, uma educação elitista, foi a política de fundos. E aí eu queria lembrar o que costumeiramente a gente escuta na família, do nosso tio, do nosso avô, que antigamente a educação era muito melhor. Dependendo do indicador até era. Era melhor porque tinha poucas pessoas, e essas poucas pessoas geralmente eram de camadas mais elitizadas. Quantas pessoas, quantos por cento da população, antes de 1990 chegava ao colegial, atual ensino médio? A minoria da população. Porque naquela época, as famílias humildes não tinham como mandar o filho para a escola, porque não tinha ônibus, às vezes para localidades mais distantes. Não tinha material didático. Não tinha lanche. Então, as famílias mais humildes, elas ficavam, no máximo, ali até a 4ª série. A partir da Constituição de 1988, a gente teve grandes avanços. E esses avanços foram graças à política de fundos. A Constituição, inclusive, determinou o mínimo percentual de investimento em educação. A partir disso, foi-se pensado fundos. O Fundef, o Fundeb, que é um assunto para outros dias em mais detalhes, mas eu queria dizer que esses fundos possibilitaram que a educação brasileira avançasse. Nós tivéssemos um processo de universalização. As pessoas humildes, as famílias humildes conseguissem fazer com que seus filhos estudassem. Material, transporte, lanche, entre outras coisas. E, além disso, na política de fundos, dentre essas políticas maravilhosas que estão sendo implementadas, lógico que tem um problema aqui ou outro, houve também um avanço na política de valorização do professor. E, recentemente, agora, no curso da pandemia, foi renovado o Fundeb, no qual se destinou verba crescente para a educação e, dentre os vários aspectos, a valorização do profissional da educação. Então, queria dizer que essa verba não está sujeita ao teto de gastos. Isso já estava previsto lá na Constituição. Então, esse arranjo tem receita, essa receita é crescente e ela não está sujeita ao teto de gastos. Então, não há questão jurídico-institucional que impeça essa implementação que já estava prevista desde 1988. Então, não há o que falar nisso. Quem está falando ou é por má fé ou por desconhecimento. Vale a pena estudar e verificar detalhadamente o Fundeb, tá bom? Um forte abraço, a gente se vê aí no próximo vídeo.